Descubra como uma milionária se emocionou ao encontrar um inesperado conforto no voo de sua vida. Ana Clara, uma mulher de 35 anos, tinha tudo que o mundo poderia oferecer: fama, fortuna e um guarda-roupa de dar inveja. Mas, por trás das lentes dos flashes e das festas extravagantes, havia um silêncio profundo. O eco de sua alma parecia gritar, e a cada elogio à sua carreira na moda, um peso extra se acumulava em seu coração. Embarcando em um voo de classe executiva para uma ilha paradisíaca, ela sonhava com a paz, mas não sabia que sua vida estava prestes a mudar. Sentada ao lado de Pedro, um veterano de guerra de 60 anos, Ana Clara se viu envolvida em uma conversa que a tirou do seu mundo de glamour. Pedro, com suas rugas que contavam histórias, falava de uma infância difícil, de batalhas travadas não apenas no campo de guerra, mas na vida. Ele descreveu o peso da responsabilidade de sustentar uma família, a luta diária e as pequenas vitórias que, para ele, eram tudo. A paixão e sinceridade em sua voz tocavam Ana Clara como uma sinfonia que há muito estava adormecida em seu ser. Era como se ela estivesse ouvindo sapatos de dança rodopiar em um salão vazio. Quando ele mencionou sua avó, uma mulher forte que trabalhava incansavelmente por amor e sacrifício, uma onda de lembranças a engolfou. Sua avó sempre a lembrava da importância das raízes, da empatia e do amor ao próximo. Ana Clara sentia a dor de ter se afastado de tudo isso em nome do sucesso. As historias de Pedro estavam tirando as escamas de seus olhos, e, aos poucos, ela entendia que suas conquistas pareciam pequenas diante do grande tabuleiro da vida real. Tudo mudou em um piscar de olhos. Uma turbulência inesperada sacudiu o avião, e o pânico tomou conta da cabine. Um grito quase escapou de sua boca, enquanto as máscaras de oxigênio desciam como um sinal de emergência. Os passageiros, em um misto de medo e desespero, olhavam uns para os outros, mas Pedro permaneceu calmo ao seu lado. Ele segurou sua mão com firmeza, e sua voz, entrecortada por momentos de tensão, disse: "Esses desafios nos mostram o que realmente importa. A vida é frágil, mas o amor e as conexões que fazemos são eternos." Aquelas palavras penetraram em seu coração como uma luz que dissipava toda a escuridão. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Depois da turbulência, Ana Clara, ainda em lágrimas, tomou uma decisão. Ao final do voo, ela não era mais a mesma. A luta de Pedro e os ensinamentos de sua avó passaram a ecoar mais fortes em sua essência. Ela decidiu criar um projeto que ajudasse comunidades carentes, mas a dúvida a assombrava. Como harmonizar seu mundo de luxos com essa nova chama de amor pelo próximo e justiça social? Olhou pela janela do avião e viu a beleza do mundo abaixo. No entanto, a pergunta que não a deixava em paz ainda ecoava. Conseguiria lidar com as críticas do seu círculo social, e, ao mesmo tempo, mudar o rumo da sua vida? A resposta poderia estar logo ali, naquele horizonte radiante que prometia um novo começo. Ana Clara desembarcou da aeronave sobre o solo da ilha, e a brisa fresca acariciou seu rosto. Era um contraste tão grande com o calor das emoções que a consumiram durante o voo. As águas azul turquesa e os coqueiros balançando ao vento pareciam chamá-la, mas sua mente ainda combatia as inseguranças que surgiram no ar. A imagem de Pedro segurando sua mão se repetia em seus pensamentos, um lembrete da fragilidade da vida e da urgência de agir. Ao se afastar do terminal, Ana Clara sentiu o peso de seu passado se chocar com seus novos ideais. Ela admirava a beleza ao seu redor, mas não conseguia escapar da ideia de que as festas de gala e os desfiles a perdiam de algo muito mais significativo. A sede de ajudar comunidades carentes crescia como uma chama dentro dela, mas as vozes críticas de sua antiga vida sussurravam: "Você não pode fazer isso. É arriscado. Quem vai apoiar?" Num impulso, decidiu ir até a praia. A areia quente sob seus pés a fez sentir-se mais presente. O som das ondas quebrando era quase um mantra. E ali, sob o céu infinito, lágrimas escorriam mais uma vez. Mas, dessa vez, era um choro de libertação, como se cada gota levasse um pouco das amarras que aprenderam ao passado. Enquanto caminhava, seu olhar se fixou em um grupo de crianças que brincavam à beira da água. Elas riam, suas risadas ecoando e se misturando ao som do mar. Ana Clara parou, observando seus sorrisos inocentes.
Era impossível não se lembrar de sua própria infância, das memórias simples, dos momentos pequenos que a fizeram feliz. De repente, sentiu uma necessidade urgente de conversar com aquelas crianças. Abrindo seu coração, ela se aproximou. Olá, vocês gostam de brincar aqui? Perguntou. Os olhinhos brilharam e, sentindo-se acolhida, compartilhou histórias de sua própria infância, tentando relembrar a pureza da simplicidade. As crianças a ouviam atentas, intrigadas e divertidas. Logo, algumas começaram a imitar as caras e bocas que ela fazia, e uma onda de risadas encheu o ar. Ali, naquele pequeno momento, Ana Clara percebeu que a alegria estava mais perto do que ela imagina. Era sobre conectar-se, mostrar o amor e a empatia que tanto desejava cultivar. Mas a inquietação voltava. Como poderia transformar isso em algo maior? Como fazer uma verdadeira diferença na vida dessas crianças? Ana Clara sabia que precisava de uma estratégia. Voltou ao hotel e, ao invés de se preparar para a festa que teria naquela noite, pegou um bloquinho de notas e começou a escrever. Ideias surgiam, seguiam outras, e seu coração pulsava forte enquanto sentia a energia criativa fluir. Mas a insegurança ainda a acompanhava. E se tudo fosse um fracasso? E se ninguém acreditasse em suas intenções? Naquela noite, enquanto se preparava para o evento, olhou-se no espelho. A imagem que refletia era de uma mulher determinada, que lutou contra suas inseguranças e estava disposta a dar um passo em direção ao novo. Sem perceber, sorriu para si mesma, e naquele sorriso havia um novo propósito. O evento começou e as conversas giravam em torno de glamour e sucesso, mas Ana Clara estava distante. Com cada elogio recebido, algo ressoava em seu interior, um chamado. Estava na hora de dar um passo. Uma transformação estava prestes a acontecer, mas o que ela revelaria àquelas pessoas, que a cercavam e conheciam apenas o brilho de sua vida, poderia mudar tudo. Olhou ao redor e viu Pedro em sua mente como um guia. Ele a encorajava a confrontar suas verdades e viver seus ideais. A decisão que precisava tomar poderia ser mais difícil do que imaginava, mas um fio de esperança acendeu em seu coração. E assim, enquanto as luzes da festa piscavam, ela se perguntava, até onde estava disposta a ir por aqueles que mais precisavam. Ana Clara respirou fundo e decidiu que não poderia mais ignorar aquele chamado. No meio da festa, cercada por pessoas que simplesmente adoravam o brilho e a ostentação, ela sentia um peso crescente na consciência. A música vibrava ao fundo e as conversas eram um emaranhado de superficialidades. Mas seu coração pulsava diferente. A cada nova taça de champanhe levantada em brindes, uma nova dúvida surgia. Seria realmente essa vida que ela queria? Mesmo diante da beleza e do glamour ao seu redor, uma sombra de solidão se instalava em seu coração. Olhou para a imensidão do mar através das grandes janelas, cada onda parecendo sussurrar seu nome, convocando a uma jornada que poderia mudar tudo. Ana Clara então buscou coragem. Ela precisava falar, não apenas para aliviar a pressão que a consumia, mas para libertar-se da máscara que a sociedade esperava que usasse. Com uma determinação renovada, caminhou na direção do centro da sala, onde um pequeno grupo se formava. Desculpem, posso interromper? A voz soou mais firme do que esperava. Todos olharam curiosos, e a música pareceu diminuir. Seu coração acelerou, mas ela continuou. Quero compartilhar algo sincero com vocês. Estou aqui cercada por glamour, e, embora seja incrivelmente bonito, sinto que estou perdendo a essência do que realmente importa. Surpresa e inquietação tomaram conta do ambiente, mas ela seguiu, sem olhar para trás. Hoje, eu conheci algumas crianças na praia. Elas me mostraram que, por trás de sorrisos, há histórias que precisam ser ouvidas. E eu quero ser a voz delas. Suas palavras ecoaram, mexendo com o interior de quem estava ali. Algumas expressões mudaram, outras pareciam perplexas. Eu venho de um mundo onde tudo é sobre poder e fama, mas isso não é felicidade. A verdadeira felicidade está em fazer a diferença. Então, eu decidi que vou ajudar comunidades carentes e crianças que precisam de uma chance. E eu convido cada um de vocês a se juntar a mim. O silêncio a envolve. A expectativa era palpável. Ana Clara enxergou alguns rostos conhecidos, e percebeu que seu discurso divertido e ousado começava a gerar curiosidade e entusiasmo. Mas a insegurança ainda a acompanhava. O que eles realmente pensariam? Mas eu não posso fazer isso sozinha. Preciso de apoio. De vocês. Precisamos ser a mudança que queremos ver. Ela esperava que, ao abrir seu coração, conseguisse tocar alguém.
Não só aqueles que se cercavam de riqueza, mas também aqueles que tinham espírito generoso. Após um longo instante de silêncio, uma mulher no fundo levantou a mão. Eu posso ajudar. Sempre acreditei que nosso dever é apoiar quem precisa. Outras vozes começaram a se misturar à dela, e uma energia nova começou a surgir na sala. Ana Clara sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Estava criando algo novo ali, algo que poderia crescer, um movimento. Mas, no fundo, a dúvida ainda ecoava. E se não for o suficiente? E se ninguém realmente se importar? A festa logo retomou seu ritmo, mas ela notou que um novo ciclo começava a se desenhar. Era como lanças de luz que começavam a romper a escuridão. Sentiu seu coração pulsar em um novo compasso. Olhando para o mar, que refletia as estrelas da noite, ela soube que não havia mais volta. Decidiu que lutaria, mesmo que o caminho fosse difícil. E agora, com um novo propósito, estava pronta para enfrentar novos desafios. Contudo, uma pergunta persistia na sua mente. Até onde estava disposta a ir para fazer valer suas intenções? No horizonte, o mar parecia sussurrar segredos e oportunidades. O amanhecer de um novo dia iria trazer escolhas, e quem sabe, revelações que mudariam o rumo de sua luta. E a pergunta ficava: quem mais estaria ao seu lado nessa jornada? O sol nasceu radiante no horizonte, pintando o céu de tons quentes e vibrantes. Ana Clara acordou com um misto de ansiedade e esperança. O compromisso feito na festa pesava em seus ombros como uma nova armadura, e, ao mesmo tempo, a empurrava para frente. Olhou pela janela do seu quarto e viu que o mar já estava agitado, como se refletisse a tempestade de emoções que se desenrolava dentro dela. Naquele dia, ela tinha uma reunião agendada com um grupo de voluntários que dedicavam suas vidas a ajudar crianças em comunidades carentes. O encontro aconteceria em um pequeno centro comunitário, distante de sua confortável realidade. Ana Clara sentiu o coração acelerar. Seria realmente capaz de conectar-se com aquelas pessoas e entender suas necessidades de verdade? O receio de ser apenas mais uma figura da elite, desavisada e distante do sofrimento alheio, a consumia. O caminho até o centro foi mais longo do que o usual. Cada rua permitia que ela observasse a vida pulsante da cidade, uma cidade onde vibrava alegria, mas também dor. Viu crianças brincando nas calçadas, muitos sem calçados, rindo e correndo como se o mundo ao redor não tivesse nada de errado. O contraste com sua realidade a fez querer chorar. Era um dia quente, mas ela sentia um frio na barriga, como se estivesse prestes a entrar em um ringue desconhecido. Ao chegar, foi recebida por sorrisos calorosos e mãos estendidas. Um dos voluntários, um homem alto de cabelos desgrenhados e olhar intenso, se apresentou. Eu sou Tomás. Estamos felizes que você esteja aqui. A sua presença significa muito para todos nós. Com essas palavras, Ana Clara sentiu uma onda de gratidão e acolhimento, mas também uma nova pressão. O que ela realmente poderia oferecer? A reunião começou e logo ela percebeu que todos ali tinham histórias marcantes para contar. Tomás falou sobre a luta diária para conseguir doações, enquanto outras pessoas compartilharam experiências que a tocaram profundamente. Ana Clara se viu ouvindo, absorvendo, empolgando-se com a ideia de ser parte daquele grupo apaixonado e determinado. O entusiasmo no ar era contagiante. Quando chegou sua vez de falar, ela hesitou. Lembrou da festa, das luzes e das risadas vazias. Eu quero ajudar. Mas não sei por onde começar. As palavras saíram trêmulas, mas a sinceridade que as acompanhava começou a quebrar suas barreiras. Os rostos ao seu redor se iluminaram. Juntos, encontraremos o caminho. Alguém exclamou. Após a reunião, muitos se reuniram em pequenos grupos, planejando como poderiam ampliar a ajuda às crianças. Ana Clara logo se juntou a um deles, e a energia estava tão forte que parecia estar criando raízes no chão. Olhando nos olhos dos novos amigos, ela viu um reflexo de seu próprio desejo de mudança. A vontade de fazer a diferença ardia dentro dela. E assim, enquanto o dia avançava, a ideia de um grande evento comunitário começou a se formar uma forma de arrecadar fundos e conscientizar a cidade sobre as necessidades das crianças. Mas, no fundo, uma nova dúvida surgia. Seria esse o tipo de ajuda que realmente faria diferença? A pressão aumentava. Ana Clara sabia que precisava se aprofundar mais, e ele estava prestes a se tornar um novo desafio a superar. À medida que o sol se punha e a reunião chegava ao fim, uma criança se aproximou dela, olhou em seus olhos e perguntou: Você vai voltar, né? O olhar tinha uma esperança, uma expectativa de afeto e mudança.
Ana Clara sorriu, mas ao mesmo tempo, seu coração apertou. Era um recomeço, mas poderia se transformar em algo muito maior. E ali, no escuro, uma ideia brilhante nasceu em sua mente. O que mais ela poderia fazer? Junto àqueles que agora se tornavam parte de sua história, ela estava pronta para desvendar um caminho inesperado e imprevisível. Ana Clara despertou na manhã seguinte com os olhos marejados de emoção e o coração disparado. A reunião do dia anterior ainda vibrava em sua mente, ressoando como uma sinfonia de esperança e novos começos. O pequeno rosto da criança que lhe perguntara se ela voltaria parecia ainda mais vívido. Sim, eu voltarei, murmurou, como uma promessa para si mesma. O ar da cidade estava fresco, com uma brisa suave que parecia abraçar seu rosto. Era o primeiro dia do resto da sua vida. Animada e um pouco apreensiva, pegou seu telefone e começou a anotar ideias para o evento comunitário que começava a tomar forma em sua mente. Sua intenção era ir além de arrecadar fundos. Queria que todos soubessem da realidade que aquelas crianças enfrentavam e como poderiam transformar suas vidas. Após algumas horas organizando suas anotações, ela decidiu que precisava do apoio de mais pessoas. O grupo de voluntários que conhecera fascinava-a. Eles eram apaixonados e, acima de tudo, verdadeiramente envolvidos, não apenas de corpo, mas de alma. Assim, decidiu que era hora de se conectar de uma forma ainda mais decisiva. Com o coração na mão, enviou mensagens para cada um deles, sugerindo uma reunião para discutir suas ideias. Enquanto isso, sua mente começou a divagar sobre as vozes que havia escutado, as histórias que a haviam tocado. Tomás, com seu olhar intenso, falava sobre uma menina cuja família mal tinha o que comer. E a senhora Marta, que dedicava suas horas livres para ensinar alfabetização às crianças da comunidade. Essas pessoas eram exemplos, e Ana Clara se sentia privilegiada por estar entre elas. À tarde, o grupo se reuniu novamente. O pequeno centro comunitário agora estava vibrante, cheio de risos e sonhos. Ana Clara pode sentir que todos compartilhavam a mesma energia, um verdadeiro movimento de união. Quando chegou sua vez de compartilhar o que planejava, seu coração pulsava forte. Pessoal, quero criar um evento que não só arrecade fundos, mas que também traga consciência para nossa causa. Começou, o olhar fixo nos rostos atentos à sua volta. Quero que a cidade veja e sinta a realidade que essas crianças vivem. Vamos organizar uma feira com produtos feitos por nós, e atividades divertidas para as crianças e suas famílias. Podemos fazer um show, convidar artistas locais. Isso vai atrair pessoas e mostrar a força da nossa união. Os olhos de Tomás brilharam. Isso é incrível, Ana Clara. Podemos chamar a atenção da cidade inteira. Vamos fazer um evento que realmente faça diferença. A energia na sala aumentou, e logo todos começaram a palpitar com ideias. Cada um contribuía de uma maneira única, a paixão deles ecoava como um cântico coletivo. Ana Clara não podia acreditar na força que estava nascendo ali, aliando suas ideias com as experiências daquelas pessoas incríveis. Era como se, finalmente, ela encontrasse seu propósito verdadeiro. Mas, assim como a felicidade subia, uma sombra se apresentou. O evento exigiria muito mais do que ideias e boa vontade. Era preciso recursos financeiros e trabalhoso planejamento. O frio na barriga voltou. De onde ela tiraria esse suporte? Como transformar esses sonhos em realidade? Quando a reunião terminou e todos começaram a se dispersar, Ana Clara arrumou suas anotações, perdida em pensamentos. Em um canto da sala, ouviu a risada de uma criança ecoando. A sonoridade pura e inocente trazia uma nova onda de motivação. Com um sorriso, ela lembrou que, no fundo, toda mudança começa com um gesto e que, às vezes, o primeiro passo é compreender como unir forças para encarar os desafios. Ao sair, olhou para o céu, observando nuvens escuras começando a se formar. Era um sinal? Parecia que algo estava prestes a mudar. Com o coração cheio de determinação, Ana Clara decidiu que, mesmo diante das incertezas, ela estava disposta a enfrentar qualquer tempestade. As sementes daquela missão se haviam plantado, e essa história estava apenas começando a florescer. Mas a maior dúvida ainda permanecia: o que realmente acontecerá quando o evento chegar, e como a cidade reagirá à sua proposta? Uma nova aventura estava prestes a desabrochar, e Ana Clara ansiosa para colher os frutos. Ana Clara despertou no dia seguinte com um sentimento misto de determinação e apreensão. Ao longo da noite, ela havia pensado em várias maneiras de angariar os recursos necessários para o evento. O sol brilhava radiante, mas em seu peito, uma tempestade de preocupações se formava.
E se aquilo tudo não desse certo? Pensou, enquanto se espreguiçava, tentando espantar os pensamentos negativos. Ela decidiu que precisaria de uma estratégia. Ao sentar-se à mesa do café, com o café fumegante diante de si, Ana Clara começou a mapear sua abordagem. Seria fundamental buscar parcerias com empresas locais. A comunidade precisava entender a importância do que estavam fazendo e se sentir investida na ideia. Com um ar resoluto, ela pegou o telefone e começou a ligar para diferentes empresas, apresentando sua ideia e explicando o impacto positivo que o evento poderia gerar. Algumas pessoas estavam entusiasmadas, enquanto outras pareciam indiferentes. A rejeição não a desanimava, pelo contrário, era combustível para sua determinação. Mesmo ao ouvir um não, Ana Clara sentia a necessidade de prosseguir. As vozes das crianças em sua mente ecoavam como um canto sutil, reforçando seu propósito. Após um dia agitado de ligações, passaram-se algumas semanas de produção intensa. O centro comunitário estava em constantes reformas, e cada sessão de planejamento era repleta de entusiasmo. Ana Clara começou a ver a transformação que aumentava sua confiança. As paredes, antes simples e sem graça, agora estavam sendo adornadas com cartazes coloridos, retratando imagens das crianças sorrindo. No entanto, a verdade contundente continuava a acompanhá-la. Um dia, durante uma reunião, um dos voluntários levantou a questão que ela temia. Ana, e os custos? Precisamos ser realistas. Como vamos pagar tudo isso? O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia capaz de desmoronar toda a energia que tinham construído. O olhar preocupado de Marta parecia um eco daquela preocupação. Ana Clara engoliu seco e, por um momento, se sentiu desmotivada. Mas, então, lembrou-se da força que tinham juntos. Precisamos fazer uma vaquinha. Um crowdfunding. A ideia é simples, mas pode nos ajudar muito, disse ela, tentando esconder a insegurança na voz. Ao olhar em volta, viu os rostos dos voluntários, que mesmo preocupados, concordaram entusiasmados com a ideia. Cada um começou a se comprometer a trazer amigos, parentes, e usar as redes sociais para divulgar a causa. Ao final da reunião, Ana Clara se surpreendeu com a resiliência do grupo. Juntos, eles criaram uma nova plataforma online para arrecadar doações, e a esperança começou a reverberar pelo ar. Assim que o crowdfunding começou a se espalhar, algo mágico aconteceu. As doações começaram a entrar. Em poucos dias, a comunidade se uniu de uma maneira que Ana Clara nunca havia imaginado. Mais do que dinheiro, ela começou a receber mensagens de apoio, oferecendo colaboração, sugestões e, principalmente, testemunhos comoventes de quem já havia passado por dificuldades na mesma comunidade. Entretanto, à medida que o evento se aproximava, a cidade estava começando a enfrentar um novo desafio. O clima estava mudando drasticamente, e a previsão de chuva veio como um balde de água fria. Nervosa, Ana Clara começou a se perguntar o que aconteceria se a chuva decidisse se instalar nesse dia tão aguardado. O evento seria um sucesso ou um fiasco? As dúvidas voltavam a assombrá-la, enquanto observava novamente as nuvens pesadas se formando no horizonte. Ela respirou fundo. Seria preciso encontrar uma solução. O que os voluntários fariam se a tempestade chegasse? Ana Clara sabia que não poderia permitir que a natureza interferisse nos planos que começaram a se desenhar com tanto amor e dedicação. A mente fervilhava de ideias, mas agora, precisava de mais do que nunca do apoio de todos. Com uma lista de contatos na mão e determinação no coração, ela decidiu que era hora de unir forças mais uma vez. Afinal, era isso que comunidades fazem. Se apoiam nos momentos de tempestade. E enquanto ela caminhava para o centro, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde cada um estaria disposto a ir para garantir que o evento acontecesse, custe o que custar? Ana Clara chegou ao centro comunitário com o coração acelerado, uma mistura de expectativa e ansiedade pulsando em suas veias. As nuvens escuras ainda pairavam sobre a cidade, como um mau presságio. Porém, ao ver os rostos dos voluntários, um calor acolhedor se espalhou por seu peito. Eles estavam todos lá, prontos para lutar juntos, independentemente do que o tempo trazia. Após cumprimentar cada um deles, Ana Clara propôs uma reunião de emergência. Precisamos pensar em um plano B caso a chuva chegue. Não podemos deixar que isso nos derrube. A sala se encheu de murmúrios, mas o sentimento de união superou as preocupações. Marta sugeriu, e se fizéssemos do evento um misto entre interno e externo? Podemos mover algumas atividades para dentro do centro e ter tendas montadas na parte externa. Sim.
E também podemos organizar atividades em pequenos grupos, assim, se chover, não perderemos o foco, acrescentou Lucas, um dos voluntários mais animados. Ana Clara sentiu uma onda de esperança se formando. Era incrível como as ideias começaram a fluir, cada uma mais criativa que a outra. Enquanto a equipe elaborava um novo esquema, ela se permitiu sonhar com a cena perfeita daquele dia. Risadas, música e alegria das crianças preenchendo o ar, que poderia, quem sabe, ser um dia ensolarado mesmo sob a previsão de chuva. Com um impulso renovado, ela decidiu que era hora de fortalecer a comunicação com a comunidade outra vez. Munida do celular, Ana Clara mandou mensagens em grupos de WhatsApp e postou nas redes sociais. Estamos prontos para nos adaptar. Venha fazer parte da nossa comunidade no grande dia. Vamos juntos mostrar que nem a chuva pode desfazer nossos sonhos. As horas se passaram rapidamente e o entusiasmo começou a se espalhar, mas no fundo, um receio permanecia. O dia se aproximava e a previsão do tempo se tornava implacavelmente sombria. Porém, algo no ar parecia estar mudando. A energia da comunidade, os apoios e as mensagens de incentivo trouxeram-lhe uma força que ela nunca havia sentido antes. Na noite anterior ao evento, Ana Clara decidiu dar uma volta pelo centro. Estava quase vazio, mas a lua iluminava tudo com uma suavidade acolhedora. Enquanto observava as luzes dos postes piscarem suavemente, ela sentiu um certo alívio. Aquele era o resultado de um trabalho conjunto, uma realização que valia a pena lutar. Então, de repente, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, sou a Clara. Eu sou uma nova moradora da cidade e ouvi sobre o evento. Eu adoraria contribuir com algo. O que posso fazer? Ana Clara leu a mensagem e seu coração pulou. Claro, era mais uma prova de que a união e o amor poderiam trazer frutos e que novas parcerias estavam surgindo. Ela imediatamente respondeu, empolgada, explicando como poderia ajudar. O desejo de fazer a diferença estava se espalhando como um fogo que não se apagava. Mas enquanto Ana Clara se animava com as novas possibilidades, uma notificação apareceu. Um alerta severo de tempestade massivo cobria a área. Seu coração despencou. Agora, a realidade se tornava assustadora. O que fazer se a tempestade realmente chegasse? O dia do evento se aproximava e, com ele, os desafios estavam apenas começando. Ana Clara olhou para a janela. As gotas de chuva começaram a tamborilar. O que ela faria agora? A decisão estava prestes a ser tomada. E se a chuva realmente atrapalhasse tudo? O que aconteceria com todos aqueles que dependiam dela? Ana Clara não conseguia tirar os olhos da janela. As gotas de chuva desenhavam caminhos incertos sobre o vidro, cada uma parecendo representar os obstáculos que poderia enfrentar. O vento assobiava lá fora, como se estivesse recriando a ansiedade que fervilhava em seu peito. O alerta sobre a tempestade ecoava em sua mente, cada palavra uma lembrança de que o sonho do evento poderia escorregar por suas mãos. A mensagem de Clara ainda pulsava em sua mente. O que posso fazer? Essa frase passou a ser um mantra, um lembrete da solidariedade que carregava o coração da cidade. O que ela poderia fazer para garantir que o evento não fosse arruinado? Com essas perguntas na cabeça, ela decidiu que não poderia se deixar abater. Colocando a determinação em prática, pegou um caderno e começou a rabiscar um novo plano. Cerca de 1 hora depois, Ana Clara chamou novamente todos os voluntários para uma reunião relâmpago. Com os olhos brilhando e a voz firme, ela começou. Não podemos deixar que a chuva vença a nossa festa. Vamos criar um espaço interno vibrante, e mesmo que o céu se abra, ainda teremos nossa alegria. A energia na sala mudou instantaneamente. Os rostos que antes estavam apreensivos agora se iluminaram. Marta levantou a mão e propôs: e se fizermos um concurso de fantasias de chuva? As crianças poderiam entrar em clima de festa, e quem sabe a chuva se torne parte da diversão. Logo várias ideias juntas surgiram: pintura de rosto, brinquedos de soprar bolhas, e até um espaço para dançar. O ambiente esquentou, e as risadas começaram a preencher o ar. Ana Clara sentia seu coração aquecer com cada nova ideia. Era triste pensar que a chuva poderia estragar seu sonho, mas naquele momento, o espírito da comunidade se fazia mais forte do que qualquer tempestade. A sensação de que estavam juntos na luta tornou-se palpável. O tempo começou a passar, e quando Ana Clara olhou novamente pela janela, viu que a chuva diminuía. Como se o universo estivesse dizendo que eles também teriam a chance de brilhar. Uma onda de esperança a invadiu.
A mensagem de Clara, a energia em volta e a determinação dos voluntários traziam luz à sua noite. E diante de todos, ela disse: ainda estamos a tempo. Hora de avisar a cidade que estamos prontos. Ninguém deve ficar de fora, mesmo com a chuva. Todos concordaram e começaram a se mobilizar. Exaltados, foram até a praça e começaram a distribuir panfletos improvisados, e várias mensagens foram postadas nas redes sociais. O evento seria uma celebração da resiliência, e a chuva não seria um obstáculo, mas sim um elemento que tornaria tudo mais especial. Como um sopro de luta, quando Ana Clara voltava para casa, seus passos ecoavam nesse novo sorriso de esperança. A fé dela se transformava em ação, e a ação encontrava um novo horizonte. Mas o que ela não esperava foi o que aconteceu ao entrar em casa. Um telefonema. Era Clara, a nova moradora. Ana, você não vai acreditar. Eu tenho um amigo, um famoso artista que gostaria de ajudar com o evento. Ele pode se apresentar. Neste momento, uma explosão de emoção tomou conta dela. Seria essa a chance que precisavam? O dia prometia muito mais do que apenas uma luta contra a chuva. Qual seria a resposta ao que estava prestes a acontecer? Ana Clara ficou paralisada com a voz animada de Clara ecoando pelo telefone. Seu coração batia acelerado. Um artista famoso? A ideia soava surreal, quase como um sonho. Quem é? O que ele faz? Ela perguntou, mal conseguindo conter a ansiedade na voz. Clara respondeu, mal conseguindo esconder a empolgação. É o Felipe. Ele é incrível. Um cantor que encanta todo mundo. E o melhor, ele adora causas solidárias. Ana Clara não acreditava no que ouvia. Você está falando sério? Ele realmente quer ajudar? A euforia começou a tomar conta dela, como uma onda quente envolver seu corpo. Essa participação poderia dar uma nova vida ao evento. Mas, ao mesmo tempo, um receio profundo surgiu. Será que tudo isso era verdade? Ele pode chegar amanhã à tarde. Precisamos nos encontrar e conversar sobre os detalhes. Clara parecia decidida. Não perca essa oportunidade, Ana. Ana Clara desligou o telefone, com um turbilhão de emoções a dançar dentro dela. Havia a promessa de algo grandioso, mas também a pressão que vinha junto. E se não desse certo? E se o artista não se importasse o suficiente? Ela se jogou no sofá, comprimindo o celular contra o peito enquanto refletia sobre como a vida estava cheia de surpresas. Seriam os desafios do dia a dia maneiras de preparar seus corações para o que importava? Ela pensou nas crianças, nos pais, em todos que contavam com aquele evento para celebrar a união da comunidade. Na manhã seguinte, Ana Clara acordou antes do sol. A ansiedade a impediu de dormir direito. Ao olhar pela janela, notou que a chuva já havia dado uma trégua. O chão estava molhado, mas os raios de sol começavam a brotar no céu, anunciando um dia radiante. Uma imagem emblemática na sua mente. Assim como a água que fertiliza a terra, a calma seguia o tumulto. Ela se vestiu rapidamente e logo estava em movimento, preparando tudo para a grande chegada de Felipe. Pensar na apresentação do artista deixou animada, mas, por outro lado, seu coração pulsava com um misto de nervosismo e expectativas. Durante a tarde, a praça se encheu. Voluntários ajudavam a arrumar as mesas, a decoração estava se formando com balões coloridos e cartazes animados. O clima vibrava, era o tom de um festival a se misturar à atmosfera da cidade. Um burburinho começou a crescer quando a notícia da presença do artista começou a circular. Ana Clara viu as crianças correndo, pulando de alegria, já vestidas em suas fantasias de chuva. Havia um brilho nos olhos delas, uma expectativa que deixava a alma leve. Tudo era possível, e a chuva já não importava. Finalmente, Felipe chegou. Alto, com um sorriso contagiante e um espírito aberto, ele cumprimentou cada um dos voluntários. Ana Clara o apresentou a todos, e sua presença trouxe energia instantânea. Em um piscar de olhos, Felipe já estava ensaiando com as crianças uma canção que falava sobre superação e união. Ana Clara observou a cena, o calor da comunidade irradiando do palco improvisado, um enclave de risadas e música. Mas no fundo, uma preocupação pesarosa ainda a acompanhava. E se tudo que estavam construindo acabasse se desfazendo como a chuva que tinha caído? Enquanto a mágica ia se instalando no ar, ela percebeu que precisava de mais do que apenas a presença do artista para fazer aquilo acontecer. Seria preciso lutar contra os próprios medos. À medida que o sol começava a se pôr, um novo desafio surgia do fundo da praça, um estrondo de trovões que ecoava e pegou todos de surpresa.
O céu, que antes parecia tão acolhedor, agora revelava uma nova tempestade prestes a se formar. O que seguiria? Como poderiam manter a festa, agora diante do rosto da natureza? Com uma pitada de provocação, Ana Clara olhou mais uma vez ao redor. O que ela faria, diante do novo teste que a vida lhes trazia? Quando o trovão soou, o coração de Ana Clara disparou. Não, não agora. Ela tinha dado tudo de si, e a festa estava finalmente ganhando vida. Era como se o universo estivesse desafiando seu novo propósito, testando a força de sua determinação. Os rostos das crianças, antes tão alegres, agora se viraram em direção à escuridão que começava a cobrir o céu. Ana Clara sentiu a pressão aumentar, a ansiedade subir. Mas ao olhar para aquelas pequenas almas, ela soube que não poderia desistir. Não posso deixar que isso aconteça, pensou, enquanto sua mente buscava a solução. Pessoal, vamos nos manter positivos. Gritou, buscando espalhar um pouco da força que sentia dentro de si. Se a chuva vier, dançaremos na chuva. As risadas nervosas misturaram-se em meio ao escuro crescente. Mas ela sabia que precisava agir rápido. O evento havia sido uma promessa não apenas para as crianças, mas também para a comunidade. Ela se virou para Felipe, que, percebendo a inquietação no clima, se aproximou. O que podemos fazer? Perguntou ele, com o olhar firme. Ana Clara sorriu com gratidão por tê-lo ao lado. Precisamos montar tendas e preparar o espaço interno. E se a chuva vier, faremos o evento aqui dentro. Não quero que nada nos impeça de ajudar. Felipe assentiu e começou a mobilizar os voluntários. A energia na praça mudou instantaneamente. Todos saíram correndo, ajudando a montar tudo. As crianças, agora se divertindo com chapéus de papel e improvisando danças, estavam prontas para fazer do inesperado uma festa. A leveza no ar começou a despir a tensão, e as esperanças foram renovadas. Enquanto a equipe corria de um lado para o outro, Ana Clara sentiu uma onda de emoção. A união que vivenciava ali era mais poderosa do que qualquer nuvem escura. A força da comunidade era o que realmente importava. Conforme as tendas eram montadas, as ruas e os corações pareciam abrir espaço para um novo renascimento. E, assim, a energia contagiava a todos. Com o céu respondendo ao movimento vigoroso, as primeiras gotas começaram a cair. Era um sinal, mas ao invés de desespero, risadas ressoaram. Ana Clara olhou ao redor e viu que as crianças corriam em círculos, ensopando-se, rindo e dançando. O tempo poderia estar mudando, mas a alegria parecia ser algo que ninguém poderia tirar deles. Vamos lá, pessoal. Se estamos na chuva, vamos fazer isso valer a pena. Ana Clara pegou na mão de uma das meninas e levantou os braços, como se estivesse fazendo um convite ao céu. Num momento espontâneo, todos se uniram. Adultos e crianças, juntos no improviso, dançavam, pulavam e viam a tempestade como a festa mais incrível. Felipe, reconhecendo o clima festivo, já estava no palco improvisado, incentivando a multidão. Vamos colocar um som nesse dia, disse ele, enquanto começava a tocar sua guitarra, ao vivo. A música ecoou na praça, e as risadas e vozes dos participantes acompanhavam o ritmo. Ana Clara, com o coração explodindo de felicidade, percebeu que tudo, de fato, poderia fluir. As nuvens negras não ofereciam mais medo. Elas eram agora um pano de fundo para a sinfonia da alegria e da solidariedade. Ana Clara, sem mais pensar se o evento estava se desfazendo, compreendeu que tinha se tornado parte de algo muito maior. Em meio aos risos, olhares cúmplices e abraços apertados, ela viu que não estava mais sozinha em sua jornada. E quando uma torrente de chuva finalmente desabou, as crianças saltavam e giravam, gritando de alegria. Elas se sentiam livres. Ana Clara sentiu um aperto na garganta. Olhando para o céu, percebeu que a vida é feita de tempestades, mas também de momentos de pura alegria. Era a magia da transformação acontecendo ali, na dança da chuva. Ao final do dia, quando a rainha do céu já não chorava e um lindo arco-íris se formava na distância, Ana Clara se sentou na areia molhada, ao lado de Felipe e Marta, exausta, mas cheia de vida. Cada gota que caíra parecia trazer com ela uma nova esperança, uma nova história. Isso foi incrível, disse Ana Clara com um sorriso radiante. Vocês acreditaram em mim e nessa ideia tola, e agora fomos mais do que isso. Somos uma verdadeira comunidade. Felipe, olhando para o céu que se iluminava com novas cores, afirmou: às vezes, as maiores bênçãos vêm das tempestades. Esse dia nunca será esquecido. Ana Clara sentiu,
agora ciente de que sua vida havia mudado para sempre. A busca pela conexão, por fazer a diferença e por encontrar seu verdadeiro eu havia se concretizado. As crianças, ao seu redor, eram a prova viva de que amor e solidariedade sempre prevaleceriam. E ali, ao lado daquelas almas inocentes, Ana Clara viu sua vida agora como uma tela em branco, pronta para ser pintada com novas histórias. O que antes era um cenário de solidão e dores agora se transformava em um vibrante quadro de sorrisos e amor. Chegou o momento de recomeçar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a espalhar essa mensagem de transformação. E, por favor, comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa mensagem inspiradora. O apoio de vocês é essencial. Juntos, podemos fazer a diferença.